Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Geometria Analítica. Hoje é a aula 28, nós falaremos sobre as equações do plano, tá? Bom, eu vou dividir esse conteúdo da mesma forma que eu fiz com as equações da reta, tá? Vou fazer então na aula 28 a parte teórica, tá? Do tópico. Aí na aula 29 nós resolveremos alguns exemplos, tá? Então vamos lá, aqui a gente vai estudar nessa aula. Equações do plano. Da mesma forma lá que para retas, lembrando que lá quando a gente estudou as equações das retas, nós vimos as equações vetoriais, os sistemas de equações paramétricas e o sistema de equações simétricas, tá? Aqui no plano a gente vai estudar definir três tipos de equações também. As equações vetoriais do plano, as equações paramétricas e nós vamos definir e mostrar como construir, né, a equação geral de um plano, tá? Então, esse vídeo, primeiro vídeo dessa aula, né, eu vou construir com vocês a equação vetorial de um plano, ok? Bom, vamos lá. Fazendo um paralelo com equações da reta, vocês lembrarem lá, nós precisávamos de um ponto e um vetor que dava a direção da reta, né? Ou seja, um vetor paralelo à reta, tá? Para construir as equações de plano, nós vamos precisar de um ponto desse plano, tá? Nós teremos que conhecer um ponto do plano pelo menos, tá? Para conseguir construir as equações. E dois vetores paralelos a esse plano. Só que esses vetores não podem ser paralelos entre si, tá? Então, ó, nós teremos dois vetores LI, tá? Só de tal modo que tanto o vetor U quanto o vetor V sejam paralelos ao plano ao qual eu estou querendo identificar minha equação, tá? Não é difícil perceber isso aqui, ó, que se eu tenho dois vetores LI, né? Então todos os planos que são paralelos a esses dois vetores também serão paralelos entre si, né? Então o que acontece é que quando nós temos dois vetores LI, então eles determinam a direção de todos os planos, né, que são paralelos a esses dois vetores ao mesmo tempo, tá? Então, por isso nós vamos definir o seguinte conceito, que é o de par de vetores diretores de um plano, tá? Então, da mesma forma que a reta tinha um vetor diretor, né, que era um vetor que era paralelo a ela, lembra que lá o vetor tinha que ser LI, né, e não poderia ser o vetor nulo. Aqui também, só que a gente vai aumentar uma dimensão, né? Então, nós vamos precisar de dois vetores que não sejam paralelos entre si, mas ambos serão paralelos a um plano. Quando isso acontecer, nós vamos chamar esse par de vetor pares de é um par de vetores diretores do plano, tá? Então nós vamos dizer então que U e V são vetores diretores de um plano π quando eles são LI e o plano é paralelo a esses dois vetores, ok? Tá, então vamos lá é, determinar a equação vetorial de um plano, tá? Então olha só o desenho aqui, a figura. Nós temos um plano π, tá? Então aqui, ó, é um plano. Imagina ali uma folha de caderno, tá? Suponha que eu conheça do plano um ponto A, ok? E eu tenha dois vetores, um par de vetores diretores desse plano. Então, U e V são dois vetores que são LI, tá? Entre si, ó. O U e o V não são paralelos, então eles são LI, tá? Coloquei ambos com origem no ponto A, ok? E então, como eu estou representando esses dois vetores U e V no plano π, eles são ambos paralelos ao plano π, tá? Então, U e V são vetores diretores do plano π, tá? A ideia é obter uma equação que descreva todos os pontos x que fazem parte desse plano π aqui, tá? Nós fizemos algo bem parecido lá quando
nós determinamos a equação vetorial de uma reta, tá? Então, vamos escrever isso aí. Sejam A um ponto em um plano π e U e V dois vetores LI, não, dois vetores, já vou usar a nomenclatura, dois vetores diretores do plano π. Já resume o que eles são, né? Então quer dizer que como U e V são dois vetores diretores do plano π, isso significa que eles são LI, né? O V, a sequência UV é LI, e o plano π é paralelo a ambos, tá? Ó, só lembrando, dizer que um vetor é paralelo a um plano significa, por exemplo, que eu posso representar esse vetor nesse plano. Então, ó, note que, vamos supor que eu tenho um ponto X qualquer no espaço. É claro que se o ponto X é o ponto A, não vai ter graça, né? Vamos supor que esse ponto X é diferente do ponto A. Olha só, se esse ponto X está no plano, nesse plano, então vamos olhar esse vetor U, o vetor V e o vetor AX, né? Então acontece, esse vetor AX, esse representante AX, ele está contido no plano π, né? Então quando eu passo para o vetor AX, eu consegui um representante dele no plano π. Então o vetor AX também estará no plano π, tá? Então esses três vetores U, V e AX, eu representei em um plano, quer dizer, isso quer dizer que eles são coplanares, né? Porque o plano π é paralelo a esses três vetores. Tá? Se vocês lembrarem lá da definição de vetores LI, isso significa que esses três vetores são LD, né? Que lembra? Três vetores são LI, quer dizer que eu não consigo representá-los em nenhum plano. Como aqui eu consigo representar esses três vetores em um plano, eles não são LI, né? Ou seja, eles são LD. Tá? E é claro, se esses três vetores são LD, então quer dizer que os três vetores serão paralelos a um plano, que tem que ser o plano π. Então, esse ponto X também tem que estar no plano π. Então, é uma equivalência aqui, tá? Então, quando eu pego qualquer ponto do plano, tá? Você pega o vetor, vai construir um vetor A ligando a esse ponto. Aí, quando você compara os três vetores que você obtém, né, os dois vetores diretores e esse novo vetor, esses três vetores serão LD, tá? Agora, tem uma proposição que nós vimos lá na aula sobre dependência linear, foi aula 9. Isso aqui, ó. Essa proposição aqui, ó. Se eu tenho dois vetores LI, então se eu colocar mais um vetor nessa sequência, né, ó, o VW, e essa nova sequência só vai ser LD se esse terceiro vetor que eu adicionei à sequência, ele for gerado pelos outros dois. E é justamente isso que está acontecendo aqui, né? Olha só, nós começamos com U e V de uma sequência LI, né? Porque eles são vetores diretores, né? Ó, U e V é LI, porque eles não são paralelos. E a tripla UVAX é LD. Então, por aquela proposição, isso pode ocorrer quando o vetor que eu adicionei, que no caso é o AX, ele for gerado por U e V, tá? Em outras palavras, o vetor AX é uma combinação linear dos vetores U e V, tá? Ou seja, existem dois números reais, que eu vou denotá-los por lambda e mi, de tal modo que o vetor AX escreve-se da forma lambda U mais mi-v, ok?
Agora vamos usar aquele conceito de soma de vetores, né? Bom, suponha que eu tenho o vetor AX aqui, ó. Então quer dizer que a origem é o ponto A, a extremidade é o ponto X. Lembrando que o ponto X nós podemos escrevê-lo assim, né? X é a soma do ponto A com o vetor AX. Só que olha só, o AX é lambda U mais μV. Então o X nós vamos escrever assim, ó, como A mais lambda U mais μV, tá? Ok? Então, vamos escrever isso aqui. Aí usando lá os conceitos de soma de ponto com vetor que nós vimos no capítulo 4, né? Então isso aqui equivale a dizer que existem dois números reais lambda e mi, para os quais o ponto x escreve-se da forma A mais lambda U mais μV. Ok? Vou chamar isso aqui de 1, tá? Então essa, vou botar amarelo aqui, ó, é a equação geral do plano π, tá? Perdão, equação vetorial, geral é outra coisa. Tem uma observação. Bom, tá aqui na definição, ó, a equação 1 chama-se equação vetorial do plano π, tá? Então, x é a variável, né? Eu não, é uma variável, né? São pontos do espaço, que possivelmente os pontos satisfazem essa equação, são os pontos que estarão no plano. A, lembrando aqui atrás, ó, A é um ponto que eu peguei no plano. Então, para construir essa equação, eu preciso partir de um ponto conhecido nesse plano. Lambda e mi são números reais que estão variando, tá? U e V são vetores paralelos a esse plano, então eu tenho que conhecer dois vetores paralelos a esse plano, só que esses vetores são LI, tá? Então, a gente pode notar assim, ó. Então, quando eu escrever assim, ó, igual está aqui na observação, ó. Quando eu quero indicar um plano pela sua equação vetorial, a gente vai notar assim, ó. Tá? Então, isso significa que o plano π é o conjunto formado por todos os pontos x, para os quais x é igual ao ponto A mais lambda U mais μV, em que A, quando eu construir indicar a equação assim, o exercício, o exemplo, já pode ter que estar subentendido já, tá? Que o ponto A é um ponto do plano π, os vetores U e V são vetores diretores do plano π, tá? Ok? Então, ó, o que a gente acabou de mostrar, na verdade, é que o plano π é o conjunto formado por todos os pontos do espaço para os quais satisfazem essa equação aqui, ó. Tá? Aí, para não ficar evitando usar a notação de conjunto, a gente denota desse modo aqui, tá? Bom, essa observação A é justamente isso que eu acabei de falar, tá? É o modo como nós denotaremos um plano, tá? Se eu quero denotar um plano via sua equação vetorial, a gente vai denotar assim, né? Π, o nome do plano é 2 pontos, é a equação, e coloca os números reais, variáveis reais aqui em parênteses, tá? E de novo, quando a gente está fazendo assim, quando o exercício indicar isso aqui, ó, considere o plano π, aí escreve algo desse tipo. Já estamos assumindo que há um ponto do plano, que U e V são dois vetores diretores desse plano, ou seja, os vetores U e V são LI, e o plano π é paralelo a U e o plano π é paralelo a V também. Da mesma forma que aconteceu lá para as retas,
Note que quando a gente veio determinar aqui a equação vetorial, eu já sabia, né? Conhecia um ponto desse plano e dois vetores diretores. Então, por exemplo, vou ter algum exercício que um aluno usa um ponto, outro aluno usa outro ponto. Então, no final, vocês vão chegar em equações vetoriais diferentes, tá? Ambas as respostas estarão corretas, tá? Porque a equação não é única, tá? Ela depende do ponto que você pegar e dos vetores diretores. Da mesma forma que acontecia lá para as equações vetoriais de reta, tá? Então aqui nesse exemplo, ó, ele está supondo que eu tenho um plano π, tem um plano, nesse plano nós temos 3 pontos, A, B e C, tá? Quando nós temos a situação, ó, eu tenho 3 pontos conhecidos em um plano, então ó, você pode usar os 3 pontos na equação, tá? Além disso, como vetores diretores, você pode pegar o par o AB e o AC, o BA e o CA, você pode usar qualquer combinação, tá, de vetores utilizando A, B e C que sejam LI, tá? Por exemplo, só não posso usar, por exemplo, se eu usar o AB, pegar o vetor AB para ser um vetor diretor, eu não posso usar o BA, né? Teria que usar o AC ou o CA e o BC ou o CB, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, ele construiu 3 equações vetoriais que descrevem este plano aqui, ó, tá? Bom, pessoal, então esse primeiro vídeo vai ficando por aqui, tá? Aí no próximo nos próximos nós vamos falar sobre as equações paramétricas, tá? Que é basicamente pegar a equação vetorial e supor que nós estamos trabalhando no sistema de coordenadas, colocar coordenadas e abrir as contas aqui, tá? Para cair no sistema. E também nós vamos ver a equação geral de um plano mais para frente. Próximo vídeo, né? Até lá então.